A Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, onde não será um julgamento de certo ou errado. Será um julgamento por aquilo que eu fiz em favor do reino de Deus, da igreja, do próximo. Então, como é que funciona isso? Eu fui salvo, no meu caso faz 26 anos. Então, a partir do tempo que eu nasci de novo, eu creio que está sendo computado na minha ficha o que eu fiz em favor da obra de Deus, do reino de Deus, do semelhante, do próximo, do amigo, do inimigo, tudo que eu fiz em prol do reino de Deus. A Bíblia diz que nós seremos galardoados, recompensados. O que significa isso? Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais movimento e mais liberdade. Aqui é um espaço livre de julgamento. Aqui cada história serve como bússola para quem busca um destino na vida, um caminho. Não estamos aqui para te dar a resposta certa, mas sim fazer as perguntas certas, e muitas vezes não. E hoje vamos conversar novamente com o pastor Marcelo. Tivemos uma outra conversa num outro episódio e foi bem interessante, né, falando sobre religião. E aí convidei ele novamente porque a galera mandou mensagem, achou interessante o que a gente conversou, e hoje a gente vai conversar um pouquinho diferente sobre religião. Vamos falar sobre profecias. E como o intuito do podcast é sempre trazer liberdade, então nada mais sensato do que trazer liberdade de conhecimento e até desmistificar algumas coisas, né, relacionadas à Bíblia e o que a gente vê atualmente. Então, pastor, como eu te disse... Eu, pelo jeito, eu vou falar bastante, ele vai mastigar bastante. Tá bem animado, Gui. O pessoal anda falando que eu falo demais no podcast, tem que deixar o entrevistado falar. Então, hoje... Você estará bem ocupado, né? A boca estará bem ocupada. Hoje eu me reservei para estar ocupado. Estamos aqui gravando no Duck Bill, para quem está nos ouvindo. E hoje eu pedi um sanduíche, eu até esqueci o nome, mas é com mortadela defumada. Isso. Tem ovo mexido e é um belo de um sanduíche. Praticamente um almoço, né? E para acompanhar eu peguei uma bebida gelada hoje. É um caramelo macchiato, se eu não me engano, uma bebida gelada. Porque, por incrível que pareça, a gente tá de blusa aqui, né? Que lá fora tá mais frio hoje porque tá chuvoso, mas aqui dentro da cafeteria tá quente. Então eu comecei a sentir calor depois de montar os equipamentos e pedir uma bebida gelada. Eu ofereci pro pastor, ele não quis. Porque a minha expectativa é falar, entendeu? E a dele não era. A expectativa do Gui era vir tomar café da manhã. Isso, a minha expectativa é adquirir conhecimento, me alimentar de conhecimento e também dessa refeição gostosa. Alimentar o corpo e o espírito. O corpo, o espírito e a alma. Exatamente. Então, falando de profecias, eu vou fazer a primeira pergunta. E pode soltar o verbo. O Dogão que tá aqui atrás aqui, ó, das câmeras, já pegou o cafezinho dele expresso e o pão de queijo tradicional. Já comeu. Falam de mim, né? Mas ele já comeu. E, pastor, no outro episódio você já se apresentou. Sim. Vai entrar aqui agora a apresentaçãozinha. Vou fazer a primeira pergunta, então, já direto ao ponto. As profecias bíblicas sobre o fim dos tempos devem ser interpretadas literalmente ou simbolicamente? Beleza, vamos caminhar. Hoje nós vamos ter, como ele falou, né, conhecimento. Eu amo conhecimento. A própria palavra de Deus, né, o profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, fala: o meu povo está sendo levado cativo porque lhe falta conhecimento. Então a falta de conhecimento, ou seja, uma pessoa ignorante que não tenha conhecimento, ela fica vulnerável, ela fica à mercê dos espertos. De qualquer coisa, né? Você vê esses golpes, né? O que é um golpe? O cara conta uma história, ilude o outro ali, hoje com tecnologia, com as IA da vida, faz ali o Mr. M da vida, para quem é das antigas, entenda o Mr. M. Desenterrou o Mr. M. Exatamente. E aí, o mestre dos magos, né?
Adorava. Era aquela concorrência entre o Mr. M e o ilusionista, o chinês lá, o japonês, Yamamori. Yamamori. Eu adorava os dois. E depois teve uns vídeos do próprio, como é que ele chama? O Mr. M desvendando os truques deles. Né? É bacana demais, né? Tudo o que é? Uma ilusão. Então, uma pessoa que não tem informação, que não tem conhecimento, que não tem uma revelação pautada em algum assunto, ela se torna uma presa fácil para essas pessoas. Tem que ter uma base, Tem que ter um fundamento, tem que ter um alicerce. Você não vai construir um prédio, simplesmente varrer o terreno ali e vou construir, vai cair. Então, quanto mais profundo o alicerce, mais profundo esse fundamento, maior pode ser e deve ser essa construção. Então, baseado nisso, em conhecimento, e o que é? Se eu sou um pastor cristão, eu preciso me apoiar na palavra de Deus. Então, o que eu vou falar para vocês, comentar, compartilhar... A sua base é a Bíblia. Não é o que eu acho, é o que está escrito. Mas tem a sua interpretação. Mas a minha interpretação, o que vocês vão ouvir hoje, ela é lastreada pela maioria dos, vamos dizer, teólogos, estudiosos da Bíblia. Então não é um achismo, não é que está na moda, porque está acontecendo isso. Então nós vamos partir do princípio que a palavra de Deus é esse fundamento que vai nos catapultar para esse lugar, para nós procurarmos entender o que está acontecendo no mundo hoje. A Bíblia, você diz sobre as profecias serem literais, é aquilo, apoiado na palavra de Deus, eu faço assim, o que está escrito e o que eu estou vendo. O tempo que nós vivemos hoje, Gui, chama o próprio Jesus, acho que é Mateus 25, ele chama esse tempo de 24, ele chama esse tempo de o princípio das dores. E ele fala disso, de um princípio das dores, de uma mulher quando ela está prestes a dar à luz. Eu acho muito interessante isso, porque é de fácil compreensão. Uma mulher, quando ela está próxima a dar à luz, pensa, no tempo de Jesus, não existia cesárea, era só parto normal. Então, isso para eles era algo muito pertinente, muito comum para eles. Então, como é que funcionava? Uma mulher que está prestes a dar à luz, a contração começa a ser mais intensa e a frequência diminui. Então, antes era uma contração mais tranquila e a cada 2 horas ela sentia uma contração. Então, o início, teoricamente, dessas profecias é mais ou menos isso? O início das dores? Pra gente entender o que nós estamos vivendo, Jesus disse, isso que vocês estão vivendo, eu vou falar o que é o isso que você vai, o que está escrito e é o que está sendo visto, noticiado. Então, isso é a prática e a teoria. Então, o que acontece? Quando Jesus fala o princípio das dores, uma mulher que está prestes a dar à luz, todo mundo entendia. E o que ele falou disso? Quando vocês ouvirem sobre os sinais, pandemia, fome, guerra, violência. Lá em Daniel ele falava do profeta Daniel, que era um profeta que falou muito da volta do final dos tempos. Ele falava a ciência se multiplicaria. Hoje hoje as IAs da vida, as AI da vida, elas são assim, tá bombando. Hoje mesmo de manhã eu estava assistindo quais são as 3 maiores empresas do mundo em valores de mercado. Cada momento sai uma tecnologia nova, Primeiro, um aplicativo novo. É a NVIDIA. 4,6 trilhões de dólares. Sabe por que a NVIDIA cresceu tanto? Por causa do chip da inteligência artificial. Porque ela é a única que fornece o chip de inteligência artificial. Então ela passou a Microsoft e passou a Apple. As duas com 4 e a NVIDIA com 4,6. Então você vê que isso, a briga do mundo inteiro, né, a tal das terras raras, sim, dos minerais, né, cobiçados, porque são essas a matéria-prima da construção, né, do desenvolvimento, da produção desses chips de altíssima tecnologia. Sim. Então, pensando nisso, o que a Bíblia diz quando Jesus fala? Quando ele consultar Jesus, e aí? Nós estamos já vivendo no final dos tempos, quando virar ele pega e fala assim, eu vou dar a dica para vocês. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, quais coisas? Guerra, fome, então guerra sem comentários.
Ah, mas lá em Israel agora, hoje de manhã mesmo eu vi que Israel atacou Gaza novamente, porque eles já descumpriram. A turma do Hamas lá já descumpriu o acordo, que não entregou os corpos. Então, são acordos, mas acordos que o homem ali não dá conta de cumprir. Então, guerra, fome, pandemia, como antigamente, né, assim, um tempinho atrás aí, a gente não tinha ouvido falar sobre pandemia. Doenças aqui ali, mas quando veio tempo, a Covid, né, que a pandemia, muito tempo. Essas coisas de pandemia, isso daí foi lá no tempo lá atrás, que não tinha recurso nenhum. Eu confesso que quando eu ouvi dizer sobre Covid e estava lastrando, eu lembro direitinho, assim, o meu sentimento era assim, isso daqui um mês já descobriram a vacina, o antídoto. Todo mundo achou que ia durar 3 meses. Isso daí acabou. Durou 2 anos. Foram 2 anos. E dizimou, infelizmente, milhões, não é milhares, não, milhões de pessoas. Então, aqui, fome, guerra, violência, terremotos. Eu também já fiz um levantamento, que não são todos eles divulgados, mas nunca houveram mais terremotos de grande magnitude do que nesses últimos 10, 15 anos. Então, tudo que estava predito são sinais. E o que um dia Deus me ensinou, me ilustrou, melhor dizendo, como que eu posso ler sinais? Por exemplo, nós estamos aqui em Poços de Caldas, sul de Minas. Se eu quiser ir para Brasília, quando eu sair no trevo aqui de Poços, eu não vou certamente não vai ter nenhuma placa indicando Brasília, sei lá, 600 quilômetros. Eu andei 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, pode ser que não veja nenhum sinal de placa, nenhum sinal de Brasília. Mas quanto mais perto eu estiver aproximando da cidade de Brasília, da capital Brasília, as placas vão aparecendo. Então, assim, cheguei no estado de Goiás ali, por exemplo, certamente estará ali. Brasília, sei lá, 280 quilômetros. Andei mais um pouco, Brasília, 150. Andei mais um pouco. Aí as placas vão diminuindo a distância entre uma e outra, porque eu estou me aproximando. Então, quando fala de sinais, quando Jesus fala assim, quando vocês virem esses sinais, saiba que está às portas. Está tudo muito próximo. Está próximo. Então, a respeito da fundamentação, uma bela analogia, assim, de fácil entendimento real mesmo. A Bíblia ela é o meu fundamento e o que eu estou vendo é a prática, é a realidade. Então, se Jesus disse isso há 2000 anos atrás, o que nós estamos vendo hoje? É tudo isso. Então, será que é coincidência? Será que é um acaso? Será que vai acontecer? Para mim, é questão de tempo para que isso aconteça. E tem um outro ponto muito bacana, que é quando Jesus também fala, ali no capítulo 24 de Mateus, ele fala exatamente essas palavras, né? Quando vocês virem esses sinais, saiba que está às portas. E quais os sinais que Jesus falou também? Ele falou assim, quando a figueira voltar a florescer. E o que era figueira? Israel, o território de Israel, o povo judeu, ele é ilustrado na Bíblia ou como figueira, como videira ou oliveira. Então, quando ele diz ali, quando a figueira florescer, ele estava falando do quê? Quando Israel voltar a dar frutos, quando judeus nascerem no estado de Israel, saiba que isso está próximo e que essa geração que vir esses sinais, que vir judeu nascendo no estado de Israel, ela verá tudo isso que nós estamos falando sobre o arrebatamento, que já nós vamos entrar aí. Então, para deixar assim bem didático, o que nós estamos vivendo é antes da tribulação, pastor, tribulação, nós vamos falar, nós estamos vivendo o princípio das dores, antes da igreja ser arrebatada. A palavra arrebatar é ser tirado com força. Então, o que nós estamos vivendo são os sinais antes disso acontecer. Então, já estamos vivendo os no sinais. Princípio das dores, nós já estamos nos sinais, que nós estamos vendo. Você lê, você escuta, você vê, nós já estamos participando do final. Tá, então, guerras, pandemias globais, isso aqui,
São sinais literalmente visíveis e na vida de muitos palpáveis para aquilo que foi predito lá há 2000 anos atrás pelo próprio Jesus Cristo. A gente tá vendo rumores, né, do Atlas, qual é o número mesmo? Atlas 3. A gente tá vendo rumores do Atlas 3, que é uma espaçonave, não sei o quê. Na Bíblia tem rumores, tem relatos de sinais de comunicação com extraterrestre, alienígena, ou tem sinais disso relatando os fins dos tempos? Que eu saiba, não. Não tem conhecimento bíblico para embasar sim ou não. Eu acho que não conheço, mas eu acho que não é fundamentado na Bíblia. Na Bíblia. Legal. Outra coisa que eu ia perguntar também, no meio desses sinais todos, né, que a gente vem presenciando e vivendo, sempre sai um coach ou outro falando das coisas. E muitos deles se nomeando profetas. O que a gente mais tem hoje em dia é essa nomenclatura, esse adjetivo de profeta, que teve uma visão, que viveu isso, ou voltou do futuro, enfim, né, a gente vê várias coisas assim. Como distinguir esses falsos profetas? Como conseguir, tipo assim, separar? De fato, eu acredito, ter o conhecimento, ler a Bíblia, saber da Bíblia, aí você vai conseguir distinguir. Eu acho assim, que sim. Mas tem alguma coisa que, para quem, vamos supor, velho, a pessoa não tem tempo para ler a Bíblia, mas como que ela pode distinguir um falso profeta? Aí nós vamos voltar lá no início. Até a questão, o surgimento de vários falsos profetas é sinal do final dos tempos. Nos últimos tempos, muitos falarão em meu nome, tentarão fazer o que eu faço. Então, o que nós falamos lá no início? O meu povo está sendo levado cativo, escravizado, perdendo, sofrendo golpes porque falta conhecimento. Então, uma vez eu também ouvi algo, achei muito bacana. Perguntaram para como é que eles chamam? Um especialista em notas, cédulas de dinheiro. E ele é especialista em falsificação. Né? Então, e aí falaram para ele assim, nossa, que cada dia que passa, você, né, com as tecnologias de papel, impressora e melhorando cada vez mais. Melhorando cada dia mais. Ele fala assim, falaram para ele, nossa, você deve estar muito ocupado, você deve passar muito tempo descobrindo a nova técnica, a nova falsificação. E ele falou, não, cada dia que passa, eu passo mais tempo me aprimorando na verdadeira, na original. Porque tudo que não é original, tudo que não é verdadeiro é falso. Seja um pouquinho, seja muito, mas não é verdadeiro. Então, quanto mais perto eu estou da verdade, mais fácil distinguir a mentira. Então, mas eu não tenho tempo, eu não gosto, eu não entendo. Esse também é um grande projeto do inimigo. Porque quanto menos informação eu tiver, mais ludibriado facilmente eu serei. Mais facilmente enganado eu serei. Por quê? Se eu chegar, por exemplo, acho que eu nunca peguei uma nota de euro. Se o cara me der uma nota 50 euros, uma falsa e uma verdadeira, eu estou falando uma boa falsificação. Eu não faço ideia. Agora eu pergunto para um especialista. Então, assim, quanto mais conhecimento eu detiver, menos enganado eu serei. Pastor, dentro disso, vou fazer uma pergunta assim, para ver se consigo formular ela certinho. A Bíblia diz que, vamos pôr, o diabo, né, o inimigo, ele é um anjo caído. Porém, ele é livre e ele pode até entrar dentro das igrejas, certo? Sim. Ele tem essa liberdade. Se ele tem essa liberdade de manipular os filhos de Deus, somos nós, pode haver a possibilidade de das artimanhas dele estar dentro da igreja manipulando fiéis? Sim, a Bíblia diz que Paulo fala que o diabo ele se transfigura até mesmo em anjo de luz com o propósito a tentativa de enganar as pessoas ali. Então, o propósito dele é sempre o engano, né? Um dos nomes dele é enganador. Sim. Então, volto a dizer, como que eu vou distinguir entre um pastor, uma pessoa ali, vamos dizer, que está com o microfone na mão, entre aspas.
se ele é um verdadeiro ou falso, se o que ele está falando é verdade ou é mentira. Eu preciso conhecer o que é verdade. Eu preciso saber eu preciso de fundamentação. Por isso que assim, eu, Marcelo, lá na nossa igreja Sal da Terra, eu prego a Bíblia. Eu não sou motivacional, eu não sou coach, eu não sou motivador, eu não sou legal, eu não sou bacana. Eu preciso ser um pastor bíblico, segundo a palavra. E qual a Bíblia que você utiliza? A versão que a gente usa lá que a gente usa no telão lá nosso, é a versão do Rei Tiago, a King James. King James. Essa versão é do ano 1600, eu gosto dela porque ela foi traduzida diretamente a Bíblia, né, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego. Então foi traduzida essas línguas originais diretamente para o inglês. E agora no Brasil, acho que já deve ter uns 15, 20 anos, acho que uns 15 anos, foi 2006, se eu não estiver enganado. A Bíblia foi traduzida, então, a King James, que era do Rei Tiago da Inglaterra, a pedido dele, foi traduzida do inglês para o português. E isso para nós traz uma assertividade muito grande em relação ao original. O que acontece? A Bíblia a Bíblia, como é que chama ali? Católica romana, muitos ali traduzida pelo João Ferreira de Almeida, chamada atualizada e revisada, revista e atualizada. Ela primeiro é traduzida do grego para o latim e depois do latim para o português. E ali tem as chamadas corruptelas. Ali tem algumas palavras que não foram traduzidas mais próximas ao original grego e hebraico, mas mais próximas ao entendimento latim, ao entendimento já mais moderno. Então a Bíblia que a gente usa, que é a King James, ela para mim, né, eu estudo um pouco, conheço um pouco, ela é mais próxima ao original do que as traduzidas do latim para depois para o português. Entendi, por isso então que você utiliza ela. Tá. Vamos caminhar com uma coisa bacana aqui que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu falei quando Jesus disse sobre quando a figueira florescer, porque também é uma data. Quando Jesus disse isso, ele falou assim, você fala em relação a Israel. Em relação a Israel. Quando a figueira florescer, ele estava se referindo a Israel. Então entende-se 99% dos teólogos que é isso? Figueira, Israel. Figueira florescer é judeu nascer no território judaico. E quando que isso começou a acontecer? Em 1949, 1948, 48 ou 49. Foi uma decisão, uma votação na ONU, e é bacana que o voto, chamado voto Minerva, que decidiu sim ou não para a restauração do território de Israel, foi de um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha. E ele falou sim, graças a Deus. Então o Estado de Israel foi novamente restaurado. Então começou a migrar de todos os países, judeu voltou para o território. Então a partir de 48, 49, 50, começou a nascer judeu no território de Israel. A figueira começou a florescer. E Jesus fala, quando vocês virem a geração que vir esses sinais, que vir a figueira florescer, que vir judeu nascendo no estado de Israel, será a geração que verá a volta de Jesus. Entendi. Então, o que é bacana isso? Isso foi em 48, 49, 50, até nascer. E aí fala, o que a Bíblia fala de geração? A Bíblia fala de geração de 70 a 80 anos. Então, se você colocar ali, vamos arredondar para 50, 1950 com 70 anos, 2020. 1950 com 80 anos, 2030. Olha que dado interessante. Lá na ONU, e eu tive o privilégio, quando eu fiquei sabendo disso, uma das minhas viagens a Nova York, vai ser enjoado lá adiante, hein? Aí eu falei com a Thelma, falei assim, despertando aqui um pouquinho de inveja nos irmãos aqui. Eu falei assim, eu quero ir lá na ONU, porque eu quero ver, porque eu já tinha lido a respeito disso, que lá na frente da ONU, eles fizeram a chamada Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? É a Agenda 2030. Na Agenda 2030 estão colocadas ali
acho que 167 objetivos e 8 ou 9 metas. Metas tipo erradicar pobreza, erradicar fome, erradicar doença, erradicar guerra. Tipo assim, um paraíso, um negócio perfeito. E eles já estipularam a data de 2030. Então, quando eu junto uma profecia de Jesus Bíblica com esses dados. com os dados, e aí nós fomos lá, posso dar uma esnobada para gerar mais assim? Por favor, fique à vontade. O Aí você podcast desce é seu. na estação central ali e anda, porque a estação central, ela está andando para trás, vamos dizer assim, na rua 42, você vai chegar rapidamente na rua, na First Avenue, na Avenida Primeira. Na avenida principal, digamos assim. Você chega quase na Quinta Avenida. Você anda 4 avenidas para trás, você já chega na costa ali, né, no Rio, e ali você anda um pouquinho para a esquerda ali, você já vê a ONU. Né? Depois, se quiser, até mando foto para você coloca ali, fica bacana. E ali já tem todas essas metas. E eu e a Thelma olhando, falei, isso daí acho que foi em 2000, e nós estamos em 25, acho que faz 3 anos. Você olha ali e você fala, cara, já tem data. Pastor, então você está afirmando que em 2030 eu trabalho igual a política, nas pesquisas, 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. É a margem de erro, né? É a margem de erro, nós não temos todos esses dados exatos, mas tudo isso me mostra comprovadamente que está muito tá próximo. Tudo muito próximo. Dentro disso também tem a questão do Mar Morto. Quando o Mar Morto começar a ter peixe de novo, a ter vida de novo. Já tem agora. O peixe remo, que todo mundo falou que é um peixe bíblico, que ele não se via. Nemo, não, o remo? É o remo, não é o Nemo? Não, é o remo. Acho que é isso mesmo, peixe remo, que agora já se viu até no Brasil. É um peixe de profundezas, tipo assim, os mais profundos assim da parte do oceano. E quando a população começasse a ver que era um dos sinais de profecia também. Então tem várias coisinhas aí que vem surgindo. Eu acho muito bacana isso. É os sinais, o que foi predito. E ele fala, quando vocês virem, você está vendo? Cabe a você, cabe a mim acreditar ou não. Mas eu sou bem confiante de que o que está... Gente, pensa... Um trem desse, escrito há 2000 anos atrás, não tem como ser do nada. A gente viu aquele filme lá, né, De Volta para o Futuro. Não é possível que naquele tempo tinha uma tecnologia assim, tipo, lá no Egito, nas pirâmides. É um portal lá, fala que as pirâmides eram um portal para alguma dimensão. Igualzinho Machu Picchu, que eles falam que também tem portal. Veio para o futuro, viu isso, voltou e escreveu a Bíblia. Eu não acredito nessa possibilidade. Não dá para ser desse jeito. Não dá, não tem liga, né? Mas antes de entrar na parte do anticristo, eu queria falar sobre o chip. Que tem muitas religiões, algumas, né, religiões, e eu já são muitas linhas, delas, né, de entendimento. Entendimento que fala do chip da besta, que é aquele chip que é implantado na pele, né, subcutâneo. Que já existe. Que já existe, eu acho que na China e no Japão, subcutâneo, que vai abolir a questão do papel, da cédula de identificação, CPF, RG e tudo mais, até mesmo o cartão de crédito, que hoje em dia paga-se tudo com a aproximação desse chip. Isso, essa questão do chip da besta, tem isso na Bíblia? É um do sinal? chip não, vamos falar então. Então vamos cronologicamente. Estamos vivendo no princípio das dores, aí o que vai acontecer? Essa ruptura, o chamado arrebatamento. Quando fala igreja, não estamos falando placas, denominações, CNPJs. Nós somos, você que tem Cristo na sua vida, você é a igreja de Cristo. Então fala que a igreja será arrebatada. Porque o local mesmo é um templo. O local é um endereço, um barracão ali que você precisa reunir. É que todo mundo confunde, né? Ou não tem esse entendimento que igreja somos nós. Sim. E acha que é o local. Não, ali é um lugar que precisa existir com CNPJ, com nome, com estatuto, com organização, para reunir o pessoal. Então, o que acontece? O que é o arrebatamento? É a remoção da igreja, do ser humano que nasceu de novo
que crê em Cristo, se ele é bom, se ele não é, se ele é obediente 100% ou se não é igual eu, não sou. Essa pessoa que aceitou, recebeu esse dom, esse presente de Deus, de ser salvo por Ele, através dele e para Ele, essa igreja, esse povo, ele será tirado dessa terra. Pastor, é doido, mas está escrito. Será tirado dessa terra. Por quê? Qual que é o propósito da tribulação? Que isso lá em Daniel fala dos 7 anos. O propósito, e Jesus também fala em Mateus 24 sobre a tribulação. O propósito da tribulação é uma punição, é o julgamento de Deus contra todo o povo, contra todas as nações que não creram, não aceitaram o que Cristo veio fazer em favor desse povo, de todas as pessoas, de toda a raça humana. Então, uma grande maioria dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, creem, e eu faço parte dessa turma, que a igreja não passará pela tribulação. Porque tem versículos que falam sobre isso. O que é a tribulação? Um julgamento contra o povo que não aceitou o Cristo. Eu já aceitei, então eu não preciso ser julgado. Vai ser uma peneirada para ver quem que fica, quem não é, quem é realmente fiel, quem não é. Eu não sou salvo pela minha fidelidade. Eu não sou salvo pelo meu bom comportamento ou pela minha obediência. Eu fui salvo pela minha fé no que Cristo fez. Então, tira essa questão, é como se anulasse a salvação pela graça e incluísse obra, obediência à salvação pela graça. Então, isso para mim não tem significado, não tem motivo, não tem base bíblica para isso. Então, para não alongar muito, a igreja é arrebatada e começa agora o período de 7 anos. Nesses 7 anos, o próprio profeta Daniel, ele fala dos 42 meses, que são 3 anos e meio de uma falsa paz. Quando eu leio que em 2030 vai ser erradicado fome, violência, pobreza, guerra, doença e mais os outros pontos ali, sustentabilidade, tudo isso que está tudo na moda, tudo muito falado, sustentabilidade e carro elétrico e energia. Pastor, isso está errado. Não está não. Mas tudo isso já estava apontado e é o que nós estamos vendo. Então passam a ser sinais. E quando você vê lá na porta, lá na frente da ONU, tudo isso, se você digitar Agenda 2030, você tem todo ali o cronograma, tudo bonitinho, com cores, tudo bonitinho. Ou seja, é meio que eles já colocaram uma data para isso acontecer. Quando eu junto a data de 1950, 49, 51, 48, com 78, 70, 80, 80 e pouco, a gente chega tudo muito próximo a essa data, que são sinais. Então, eu vejo uma igreja sendo arrebatada durante 3 anos e meio. Tudo isso realmente acontecendo, porque aí já é o anticristo governando, mas não como anticristo, como o salvador da pátria, como aquele que vai consertar o planeta, o mundo inteiro. Porque qual que é o problema do planeta? Ontem teve aquela incursão lá no Rio de Janeiro, 60 e tantos mortos, estão falando que vão chegar a mais de 100, quer dizer, o Rio de Janeiro, o Brasil, está uma bagunça, está tudo desequilibrado, valores e violência sem limite. Então, o que acontece? Perdemos os valores tudo familiares. Tudo que era certo é errado, o que é errado hoje é certo. Então, está tudo muito esquisito. Aí chega um anticristo e erradica todos esses probleminhas. Esse cara ele vai ser visto como salvador cara da mau? pátria. Não, o cara é o Deus na Terra. E aí o que acontece? Na metade desses 7 anos, então 3 anos e meio, aí tem um outro dado muito bacana. Nós vamos falar do Instituto do Templo. Que aí o que acontece? Esse anticristo, ele vai, a Bíblia diz, Jesus fala que quando as pessoas virem, quando Israel vir o abominável, referindo-se ao anticristo, sentado no trono de Davi, requerendo adoração para si, o povo de Israel vai levantar e vai falar assim, o quê? Aí o anticristo será manifesto como o anticristo. E aí onde haverá perseguição, os 144 mil perseguidos,
que existem denominações que falam que são eles, mas não são. São 12 mil de cada tribo, está tudo escrito lá na Bíblia. Então, Israel será perseguido e vai no deserto, tem toda aquela situação, é a parte da grande tribulação, lá em Apocalipse, que fala dos selos, das taças, dos flagelos, e assim. Então, assim, é o anticristo se mostrando, se manifestando como de fato ele é, né? Então, o que acontece? Aí sim nós estamos falando tudo isso para chegar no ponto do número da besta. Tá. Porque, pastor, você preocupa, você sabe quem que é? Eu não sei quem é o anticristo, mas ele já está então, vivo. mas isso que eu ia perguntar para o senhor. Se o anticristo é uma pessoa, uma ideologia ou um sistema. Porque já ouvimos rumores que o anticristo é o filho do Trump, que o anticristo é o príncipe da Arábia, que o anticristo era um dos papas, e tipo assim, que vai vir imagem e semelhança de Jesus. Quem é o anticristo? O anticristo é uma pessoa que tem uma ideologia e vai usar todo o sistema que está sendo montado para que ele governe, para que ele faça com que as coisas aconteçam do jeito dele. Uma das características que fala, né, do anticristo, que é o número da besta, que é o 666, muitos já tentaram aqui, ali, sabe? Eu não me importo, não me apego muito a isso não. Mas ele fala uma coisa que está escrito assim, que quem não tiver o número da besta não poderá comprar nem vender. Então vamos entender aqui. A igreja é arrebatada, a população que ficou são as pessoas que de alguma forma não creram no que Jesus veio fazer em favor da vida deles. E durante esses 3 anos e meio, eu acho que muitas pessoas, você pensa, um monte de pessoas dentro de uma igreja, pessoas religiosas, pessoas que vão aí de fato entender que existia isso, que não era só uma historinha, não era uma historinha, era uma história, né, que realmente agora aconteceu e eles estão agora, eles são os personagens dessa história agora real. A igreja, nós estamos lá no céu, e essa turma durante 7 anos. E essa turma agora eles vão passar por isso. Então imagino que muitos milhões e milhões e milhões se converterão nesse tempo. Vão entender que o que eles ouviram e não creram naquele tempo, agora de verdade aconteceu. E eles vão crer. As pessoas que precisavam ver para poder acreditar. Ver para crer. E aí o que acontece? Quando eu falo do sistema, né? Esse sistema, o que é? Hoje nós vemos, cada dia que passa, sobre comprar e vender, cada dia que passa, a moeda cédula, moeda níquel, essas moedas elas estão acabando, né? Cheque já praticamente não existe mais. Então o que existe hoje é um mercado digital. O que existe hoje é o dinheiro digital. Até a gente estava falando aqui, até o Daniel falou que o ano que vem é Drext, né, aqui no Brasil. O Drext no Brasil, lá fora já é o Bitcoin. E por aí vai. Então, daqui uns dias você não vai mais comprar com dinheiro. Hoje dificilmente aí, já exatamente, usa, né? É muito mais seguro você chegar lá com o telefone, para não ser roubado, relógio. Tem um celular que você é por aproximação, aí depois agora em outros países tem um chip, né, que você já encosta. Então isso tem o lado positivo? Tem. E aí, pastor, então se isso vai ser usado pelo anticristo, eu não vou usar mais. Não é nada disso. Eu uso, todo mundo vai continuar usando. Eu não temo, porque antes disso acontecer e se tornar obrigatório, já serei arrebatado. Eu já estou lá em cima. Então você precisa confiar em Deus desse jeito, que o que está escrito está acontecendo, não é que vai acontecer, não, já está acontecendo. E Ele veio para te salvar, te proteger e te resguardar disso tudo. Então, é uma pessoa física que já está aí, porque nós estamos falando de 2030, 29, 31, 32, 35, é um sistema que está sendo todo montado para que isso aconteça e uma ideologia de meio diferente de algumas, ok, não vou entrar nessa polêmica agora. Então, cronologicamente... Não, isso não deixa para lá. Viralizar esse podcast. Então aqui, ó, arrebatamento, 7 anos de tribulação, dividido em 2 fases de 3 anos e meio. Aí depois, então, quando Jesus fala, quando vocês virem essas coisas, a geração que vir isso acontecendo vai ser a geração que verá a volta do Filho do Homem.
falar uma coisa muito bacana, que para você também depois você acessa aí, que é algo assim muito real, mas muito, muito real. Existe um site que chama, se você digitar no Google lá, Instituto do Terceiro Templo, templeinstitute.org, que já é todo em inglês lá, traduzido já. Pegou esse inglês aí, depois ele vai passar o nome do professor. Professor Dr. Google. E aí o que acontece? Nesse terceiro templo, o Instituto do Terceiro Templo, ali mostra, isso é lá de Israel, ali mostra que tudo já está pronto para a construção do terceiro templo. Pastor, qual que é a importância do terceiro templo? Quando, que eu disse agora, que o próprio Jesus disse assim, quando Israel vir, quando vocês virem, quando eles virem o abominável, o anticristo, sentado no trono de Davi, requerendo adoração para si, para que esse anticristo sente-se no trono de Davi, o trono de Davi precisa estar no templo. Para que haja templo, ele precisa ser reconstruído, reerguido. Para que o templo seja construído e reerguido, sabe qual que é a localização dele? No Domo da Rocha, na mesquita de Al-Aqsa, aquela que onde mostra Israel, tem embaixo, tem os muros, que os judeus oram ali. O senhor já vai entrar na história do novilha? Vamos entrar na história do garrote. Ele fala garrote, é novilha vermelha, red cow. Red cow, isso, melhor. Não sei, ó, vermelho. Nós vamos entrar lá, que isso é bacana demais. Deixa eu perguntar isso aí, vai contando aí quando você E aí o que acontece? Pensa, se hoje esse tumulto, essa briga, esse negócio ali, mas aí é impossível isso acontecer. O que é impossível? O povo muçulmano ceder, devolver aquele espaço que hoje está ocupado pela mesquita de Al-Aqsa, que é aquela do Domo da Rocha, aquela dourada. Você acha que o povo muçulmano vai ceder aquele espaço para o povo judeu reerguer o templo? Pastor, isso é impossível. O que nós ouvimos esses dias aí? Uma conversa, um acordo de paz que não é a verdadeira ainda, porque teve confusão ontem já lá em Israel e Gaza. Mas você vê como que as coisas, antes, aquilo que era impossível, agora você está começando a vislumbrar algumas possibilidades. Então, um acordo de Israel com os palestinos, um acordo de paz, um tempo ali, um cessar-fogo. Então, quando... Hora do café. Então, quando o anticristo assumir, tudo vai ser acordado. Tudo toma lá da cá, eu te dou isso, você cede ali, você faz isso, faz aquilo. Posso dizer que o universo vai dando o seu jeitinho e tudo entrando no eixo. As luas vão se alinhar. O que eu vejo hoje quando eu falo, nossa, eu falo que é como um cenário de uma peça. A tela ali, como é que chama aquilo lá? Que fecha o palco? A cortina. Abre-se as cortinas. A cortina está fechada. E ali os cenografistas, tá todo mundo ali montando o cenário. De repente, veio o arrebatamento. Abrem-se as cortinas. O espetáculo começa. E aí começa. É tão bacana. Tá até falando com o Daniel lá Daniel. Ele tá chamando o Dogão de Daniel. Agora que eu entendi. Nossa, me perdoa, meu irmão. Agora que eu entendi. É o profeta, que eu estava falando do profeta, achei que ele era o profeta. Porque ele parece com o profeta, mas mais... Ele parece o profeta mais Daniel. Antigo, né? Mais antigo. Legal. Mais antigo e um pouquinho mais gordinho. E aí, o que acontece? Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala assim, aquele que o detém, não o deterá mais. Todo mundo entende que o que detém? O Espírito Santo na vida da igreja, o Espírito Santo na vida do cristão. Quando o Espírito Santo, quando o cristão for removido, ele não mais vai deter o surgimento, o aparecimento do anticristo. Então o que falta para o anticristo se manifestar? A remoção, o arrebatamento da igreja, do corpo de Cristo. Então quando a igreja não estiver mais, então a cortina foi aberta. Aí todo mundo vai ver que o cenário foi montado para esse fim, foi montado para essa época. Então, digamos que, assim, você está falando que o início
do teatro todo, da peça, do show todo, é quando surgiu os arrebatamentos. Logo após o arrebatamento. Tipo assim, aconteceu o arrebatamento hoje. Aí já começa tudo a se movimentar. Aí tudo vai sendo articulado, conversado, e tudo agora arrefecendo toda essa confusão. De repente, a violência diminui, as tragédias diminuem, as guerras acabam, a fome, vai tudo organizando e de repente assim, uai, parece que agora que está funcionando, e quem que realizou tudo isso? Fulano de tal, esse é o cara. Então, vamos fazer uma analogia. Os médicos dizem que uma pessoa quando está em leito de morte, ela tem uma melhora súbita antes da morte. Digamos que o fim dos tempos seria isso, uma melhora súbita antes do fim? Antes do fim, porque o fim é depois, é no período depois dos 7 anos que vai ter a Batalha do Armagedon, que a gente pode só descrever para pontuar a cronologia, mas pode ser tratado como sim. Como dessa forma. Que de repente, agora ficou bom, o bom é aquilo. Aí do quase excelente virou péssimo, não é nem mais ou menos. Péssimo. Tum e tum. Entendi. E falando dessa questão, tá chegando no arrebatamento, como é que fica essa história do Red Cow, né? Novilho vermelho, em Israel, a criação do templo lá, as pessoas que já estão prontas para isso. É tudo muito bacana. O videozinho até que o senhor me mostrou da blogueira, que agora não lembro o nome dela, a influencer que foi em Israel, a história de que Israel seria levantada de novo com a ajuda dos Estados Unidos, porque o vice-presidente dos Estados Unidos é israelense. Como é que é essa história toda? Por isso que eu falo, tudo que estava predito, hoje você pode ver. Se você não vir fisicamente, você acessa. Então, se você entrar nesse Instituto do Templo, Terceiro Templo, você vai descobrir lá o site. E aí nesse site você vai descobrir algumas coisas. Que já houve, por exemplo, em 2020, no 21 eu acho, houve não é passeata não, como é que chama? Um desfile com uma pedra muito grande, que foi o desfile para mostrar para o povo de Israel, para a população de Israel, de Jerusalém, a pedra principal da construção do Terceiro Templo. Neste Instituto do Templo, você verá que a construção em pré-moldados, ela já está pronta. Você verá que eles já confeccionaram todos os utensílios que eram usados lá no segundo templo de Salomão. Tudo já está tudo pronto. 118 itens, parece. Eles já separaram o quê? Famílias, você é levita, então você vai funcionar, né, oficiar, a tua função no templo é essa. Então já foi a genealogia ali, você descendente da tribo de Judá, você de Gideão, Também que foi criada uma lista por árvore genealógica? Sim, foi criado, então assim, você é dessa família, então você funciona nessa área do templo, você funciona em outra. Já está tudo separado. Você vai cuidar das mídias. Você fala e o Douglas cuida da parte fora das câmeras. Entendi. Então já está tudo separado. As roupas, as vestimentas, a menorá, já está tudo feito para... O que seria a menorá? Menorá é o candelabro de 7 pontas lá, de 7 taças. Então já está tudo pronto. Só falta o apito final. E o que faltava, o Red Cow, que é a novilha vermelha, que Sim. Isso foi assim, noticiado em vários lugares. Se você digitar também Red Cow, né, novilha vermelha, acho que em 2021 para 2022, nos Estados Unidos... Foi quando do avião, né? Foi 22? Mostrou? Que foi? Trouxe. Que trouxe ela para Israel. Então, o que aconteceu? O pessoal lá dos Estados Unidos noticiaram, né, e falaram para o povo de Israel, os rabinos, mas rabino, que eles tinham encontrado uma novilha vermelha. O que é uma novilha vermelha? É um gado, um novilho, um garrote, um bezerrão, que é vermelho, que é ruivo. E quando fala novilha vermelha,
remete lá do livro chamado Números, que o que tinha, qual que era a importância da novilha vermelha? Para que o sumo sacerdote, na época que era Arão, para que ele adentrasse, era o átrio externo, o templo, o santo lugar, o átrio interno e o santo dos santos, que era a presença de Deus. A Arca da Aliança, ali era a presença de Deus. Tinha um véu que separava do santo lugar para o santíssimo lugar. Para que o sumo sacerdote entrasse, ele precisaria primeiro estar puro. Para ele ser purificado, então uma novilha vermelha perfeita. O que é perfeito? Não tinha um pelo que não fosse vermelho. Se encontrasse um pelo, então era examinado com lupa. Não encontrou nem um pelo, então essa novilha é uma novilha própria para o sacrifício. Jesus ficou preso 3 dias. E o que o próprio rei Herodes falou? Pilatos, né? Pilatos disse o quê? Eu não encontrei nele falta nenhuma. Jesus foi examinado. Jesus foi considerado perfeito para o sacrifício. Nele não há pecado algum. Então, é tudo muito... Vai juntando. Mas por que uma novilha vermelha? Então, porque isso daí é escolha de Deus e ponto final. É porque eu nunca tinha visto. O pastor me apresentou o vídeo, eu fui ver, depois fui ver outros vídeos, eu nunca vi uma novilha vermelha. E ela realmente é vermelha, assim, da cor da minha camisa. Então, aí o que aconteceu? Eles descobriram lá em Israel, porque já estava separado. Foram fazendo melhorias genéticas, e aí de repente, conseguimos um gado vermelho perfeito. Rabinos de Israel foram para lá, depois a gente coloca os eu vou deixar na descrição. Os linkzinhos ali, bacana para vocês assistirem, que é um conhecimento muito bom, muito bom. E aí, com lupa, com todo, e uau, encontramos a novilha vermelha. Então, o que acontece? Esse gado vermelho, que Arão, então ele tinha que pegar o gado, sacrificar o gado perfeito, queimar esse gado, pegava as cinzas dele e passava no corpo, então isso o purificava. Aí sim ele teria condições de entrar no templo. Então por que isso é importante para hoje, Marcelo? Nós estamos falando em 2025, 2030. Pode existir até o templo, mas e o sacerdote, para ele entrar, ele precisa ser purificado. A única maneira de ser purificado é a novilha vermelha sem defeito. Cadê a novilha? E agora já tem. Agora já tem. E aí essa novilha foi feito todo um aparato, um avião, trouxe o gado para Israel, houve festa em Israel, porque eles receberam a novilha perfeita para o sacrifício. Eu estou falando tudo isso porque vocês estão entendendo que tudo que estava predito, que estava para acontecer, isso é impossível, está muito longe, está agora. Está agora. Que só foi possível com a reeleição do Trump, que o vice foi um... J.D. Vance, parece que chama, né? O vice-presidente é israelita. A novilha vermelha veio dos Estados Unidos com apoio E é muito bacana, né? Deus coloca quem para cuidar de Israel? Simplesmente a maior potência do mundo. A mais poderosa. Que ninguém pôde fazer nada. Ninguém mexe. Ninguém pôde Se fazer mexer, a chinela vai cantar. E eu fui ver também, historicamente, só um pouquinho contextualizando a questão geográfica lá de Israel, que quando teve essa briga de Israel com, agora não lembro qual é o outro país que faz fronteira lá, que é a questão das cordilheiras, Israel estava perdendo território e Israel só conseguiu conquistar de novo o território dele, que é hoje o que tem, né, atualmente, por conta que quando Israel estava quase perdendo, quase morrendo mesmo ali, né, os judeus ia ser dizimado, veio lá o tio Sam, que na época nem era o Trump, né, mas veio o tio Sam, veio os Estados Unidos e ajudou Israel. Então lá de trás essa parceria já existe há séculos, essa parceria, e que fez com que Israel crescesse de novo e se sustentasse até hoje. E tem essa guerra aí, tal tudo que lá tem os Estados Unidos por trás. Lá nos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos é a maior comunidade judaica fora Israel. Lá existem várias sinagogas, você vê muito, andando na rua, você vê muito daqueles judeus, os ortodoxos. Empresas também. Tudo, né? A maior empresa que a gente consome produtos, que é de eletrônicos da área de vídeo, que é a BH, B&H, ela é uma empresa de judeus. E a maior empresa no mundo
de equipamentos eletrônicos, para de vídeo e tudo mais, e fica sediada nos Estados Unidos. Em Nova York. Em Nova York. Já comprei muitas coisas lá. Eu também e tal, mas nunca fui lá ainda. Eu gostei do ainda. Ainda, mas é de judeus. Então, tipo assim, realmente, os judeus nos Estados Unidos tem muita gente. Então, depois você acessa os links que estão aí no rodapé, que é muito bacana. Então, assim, tudo que foi predito, já está tudo pronto agora. E aí quando você faz essas contas de Israel, 1950, com 80 com geração, você vê a ONU já batendo martelo ali, e tudo que está acontecendo, será que é tudo coincidência? Será que é tudo um acaso? Ou foi tudo, né, montadinho ali e daqui a pouco vem o checkmate? Dessa questão, o senhor falou que um dos sinais seria erradicar a fome. Tem uma historinha com o Elon Musk, que uma mulher, não lembro se é uma repórter e tal, que ela chega nele e fala assim: por que você não ajuda a acabar com a fome? Por que você não dá dinheiro para poder acabar com a fome? Ela fala assim: tá, me fala quanto é que eu ajudo. Que aí eu acho que era uma pessoa da ONU, que a pessoa ficou, aí essa mulher ficou meio assim, parece que ficou de ir buscar qual era o número quantitativo, né, financeiro, para chegar no Elon Musk e falar: é tanto para acabar com a fome. Dizem aí que é 8 bilhões para poder acabar com a fome no mundo. Só isso? É isso que eu penso. Se for isso, 8, 10, 100 bilhões, é pouco. Não é nada. Não é nada. A questão, eu acho que vai muito mais além de dinheiro para acabar com a fome. Acho que existe uma coisa no meio disso daí que é poder. Você não se acaba com a fome, porque senão perde o poder sobre essa população. Então, assim, ainda mais é o que está tendo, por exemplo, agora na África, né? Que está tendo lá na Jamaica, o furacão que chegou agora. Melissa. Eu vi. Então, assim, quando chega uma tempestade dessa, todo mundo ali fica vulnerável, não sei o quê. Quem tem mais dinheiro tem mais controle, domínio sobre uma população dessa. E acabar com a fome, você perde ali o domínio. Exato. Então, assim, não é difícil acabar com a fome. A questão é o tempo. Eu acho que não está no tempo ainda. E como você falou que está chegando esse tempo e as coisas estão se organizando, eu acho que essa é uma das coisas que vai chocar muitas pessoas quando falar assim: não tem mais fome. Imagina essa pessoa que acaba com guerra, com fome, com pobreza, com doença, porque o que eu também já ouvi dizer que já existe cura para todas as doenças, só não existe interesse, só não existe motivação. Hoje, quando fala de câncer, minha esposa teve câncer, foi curada, graças a Deus, através de médicos, de medicamentos, de oração e de um monte de coisas, dessas coisas, desses meios, melhor dizendo. Um tratamento de câncer hoje, ele custa mais de 1 milhão para uma pessoa. Pastor, você é rico? Assim, não, o plano paga. E é interessante para uma empresa: toma esse remédio e fica curado? Ou toma esse remédio durante 5 anos, custando 30 mil, 50 mil por mês para uma pessoa? O que é interessante? Eu fiz um investimento de bilhões de dólares e agora eu tenho a solução. Não. Agora eu vou dando de conta-gotas para reverter o que gastou, depois, né? Para que eu tenha lucro. Não, mas enquanto isso tem pessoas que estão morrendo, infelizmente. Mas eu estou atrás do dinheiro. E o mundo é assim. Sim. O sistema é assim. O sistema é capitalista, materialista, consumista, e nós fazemos parte, né? Tem um lado positivo, bacana, e tem um lado nocivo. A internet, ela é bacana? Pode ser usada dos dois lados. Bem e pro mal. Rede social, do mesmo jeito. Até falando nisso, deixar aqui religião, aqui, ó. Religião, né? Eu sou até contra a religião, sou a favor do cristianismo, mas você estava falando sobre manipular e controlar. O que muitas fazem? O que muitos líderes fazem? Eles controlam as pessoas. Sim. Com medo. Acua e cobra e exige. Por quê? Porque falta conhecimento. Porque o dia que descobrir, peraí, eu não preciso me sujeitar a isso. Não, você não precisa.
Exatamente. E falando nisso, o pastor falou que as coisas podem ser usadas tanto para o bem e para o mal. E falando em tecnologia, tem um cardzinho aqui em cima que vai aparecer. É uma conversa que a gente teve com o João Benedito, falando sobre tecnologia, o uso dela para o bem e para o mal. E algumas histórias que ele contou também, que ele participou da questão de tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, também sobre golpes de Pix e tudo mais, e como se proteger dessas coisas também. Então apareceu um cardzinho aí, eu aconselho vocês a assistir essa conversa aí, que foi bem interessante e vai trazer bastante conhecimento e segurança para vocês também. Pastor, e falando sobre arrebatamento, por que existe muito ainda, né, existe muitos conflitos e divergências sobre o arrebatamento dentro das religiões, sendo que a base, né, a fonte dessa informação é a mesma, é a Bíblia? As pessoas às vezes pegam, né, pinçam um versículo ali, às vezes meio fora do contexto, para falar sobre os 3 pontos, né? O pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada antes da tribulação, que é o que eu acredito. O mid-tribulacionista, que a igreja passará pelos primeiros 3 anos e meio, e na metade, quando o pau for quebrar de verdade, a igreja é removida. E tem pessoas que acreditam que a igreja passará por todo o processo da tribulação. E por que eu acredito no primeiro? Porque tem mais versículos que embasam isso. Como eu disse, o propósito da tribulação é o julgamento de Deus contra o povo ímpio, contra as nações, contra as pessoas que rejeitaram o que Cristo veio fazer em favor da vida deles. E em terceiro ponto, nós estamos falando de graça. Graça significa um favor que eu não mereço. Ou eu creio que eu serei salvo, como diz em Efésios 2,8, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós fomos salvos, né? Fomos adotados por Deus como filhos, não por aquilo que fizemos, obras, mas por aquilo que cremos no que Cristo fez. Então as pessoas que falam a igreja vai ser peneirada, a igreja vai passar por esse processo de purificação, então para mim essa pessoa ela não entendeu o que Cristo fez. Ela acha que o que ele fez, ok, mas tem um acréscimo, tem um porém aí que também tem o meu lado. E não existe o meu lado. O meu lado é receber pela fé o que Cristo fez. E isso não me dá direito de viver uma vida totalmente descambada, fora dos padrões da Bíblia. Eu procuro viver o que está escrito, obedecer o que está escrito na palavra, para o meu bem, para as pessoas que estão próximas a mim, porque é o certo. Não para eu ser aprovado e aceito por Deus. Porque nenhum ser humano consegue produzir obras de obediência a ponto de ser justificado, declarado inocente e sem culpa diante de Deus. Mas somente pela fé. É o que Paulo fala, né? Em várias cartas ele fala sobre a doutrina, né, da justificação pela fé e não pelas obras. Entendi. E pastor, então, só pra gente encerrar, né, com a última pergunta, primeiro aí quero pedir desculpa pessoal que eu tô com um pouquinho de... Apesar dos motoqueiros passando. Não, os motoqueiros, acho que o pessoal que já tá assistindo já tá acostumado com o trânsito e tudo mais, o barulho, né? Mas é porque hoje eu tô com mudança de clima aí, fiquei com a garganta um pouquinho incomodada. E às vezes... Criança sente mais, né, moço? Eu sinto isso mesmo. Os meninos. Ainda não tô entrando na adolescência, aí vai mudando os hormônios. Ou fase, ou época. Pelo menos cria juízo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e agora vai. A reta final agora vai. Vai. Até o arrebatamento nós estamos crendo nisso daí. Até o arrebatamento vai. Se Deus quiser, e Ele quer. Aleluia. Pastor, e o juízo final, a gente deve ter, a igreja, né? Nós devemos ter medo ou esperança? E como nos preparar? Vamos lá, então vamos na cronologia. Período das dores que estamos vivendo, arrebatamento. Aí na terra, o que vai acontecer durante os 7 anos? Durante 7 anos, as pessoas que ficarem aqui, primeira metade uma falsa paz, segunda metade grande tribulação. E a igreja que estiver no céu, o povo que for salvo, foi arrebatado, que está no céu. A Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, onde não será um julgamento de certo ou errado. Será um julgamento por aquilo que eu fiz em favor do reino de Deus, da igreja, do próximo.
Então, como é que funciona isso? Eu fui salvo, no meu caso faz 26 anos. Então, a partir do tempo que eu nasci de novo, eu creio que está sendo computado na minha ficha o que eu fiz em favor da obra de Deus, do reino de Deus, do semelhante, do próximo, do amigo, do inimigo, tudo que eu fiz em prol do reino de Deus. A Bíblia diz que nós seremos galardoados, recompensados. O que significa isso? Tudo que eu fiz, lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 15, diz assim, presta atenção com como você está edificando sobre o fundamento. Como que você está construindo a sua vida sobre esse novo fundamento que é Cristo. Aquele que edifica com pedras preciosas, ouro e prata, ou edifica com feno, palha e madeira. Fala que naquele dia, é sobre esse dia do arrebatamento, depois do arrebatamento, é o tribunal de Cristo, naquele dia a obra de cada um será provada pelo fogo. E aquela obra que prevalecer, que não se queimar, a pessoa será recompensada. A que se queimar, essa pessoa não receberá recompensa no céu, mas será salva, como que através do fogo. Então isso mostra, Gui, claramente que salvação é uma coisa, não é obra, não é mérito, e galardão é obra e mérito. Então, por que eu estou falando isso? Durante esses 7 anos, a Bíblia fala que serão as bodas do Cordeiro. A igreja trata a igreja como noiva. Então nós nos encontraremos com o noivo. O que é o arrebatamento? A igreja é arrebatada. Pastor, o que é isso? Paulo fala que os nossos corpos físicos serão glorificados. Pensa, cai carne, cai roupa, cai tudo aqui. Peruca, se tiver peruca, fica, então larga a mão de extrair. Aí o Marcelo espiritual sobe, encontra-se com Jesus no céu, e vamos falar na metade desse céu, e o noivo me leva para casa. É igual um casamento. O que acontece num casamento? O noivo, ele está ali perto do altar. Quando a noiva chega, ele dá uns passos para trás, a noiva entra, encontra com ele e ele vai para o altar. O casamento judaico era um noivo na sua tenda, a noiva na tenda dela. O noivo saía, ficava na metade do caminho, esperando a noiva. A noiva encontrava-se com o noivo e o noivo levava a noiva para a tenda dele. O que é o arrebatamento? A noiva, a igreja, vai se encontrar com o noivo na metade desse caminho, o noivo pega a igreja e leva a noiva para o céu. Durante esses 7 anos, o que nós fizemos em favor do reino de Deus, nós seremos recompensados. Pastor, com o quê? Que recompensa? Uns falam sobre autoridade, outros falam sobre proximidade. São pontos que, assim, eu não sei direitinho. E para mim também não tem muita importância. Porque eu vou descobrir, eu estou na expectativa, na esperança. Só de ser salvo eu já fui salvo. E agora ainda vou ser recompensado. Se é muito, se é pouco, para mim já está ótimo. Então, para a tua pergunta, você tem medo, apreensão, temor? Não. Eu tenho esperança e expectativa de que isso aconteça rápido. Na verdade, também é ansioso. Eu gosto da palavra expectativa, né? A ansiedade às vezes tem um lado meio ruim. E a expectativa, eu estou com expectativa de coisa boa. E ninguém tem expectativa de coisa ruim. Não, isso é verdade. Então, eu creio que todo o povo de Deus, o povo de Deus, não é religioso, não é bom, não é certo ou correto. Estou falando que todos nós que já recebemos pela fé o que Cristo fez por nós, que nós nascemos de novo, que eu tenho agora uma nova natureza, eu não tenho nenhum temor em relação a esse dia, ao arrebatamento, nem ao juízo final. Porque nós não passaremos pelo juízo final. O juízo final já aconteceu para nós em Cristo. E nós nele fomos aceitos por Deus. Sim, e agora nós estamos só nessa linha. Então, finalizar. Estamos vivendo no princípio das dores. Acontece o arrebatamento. Vamos lá. Acontece o arrebatamento. Na terra, tribulação. No céu, bodas do Cordeiro, 7 anos. 7 anos depois, a chamada Batalha do Armagedon. Jesus vem com os anjos
e dizima muitas pessoas ali, a chamada, né, Gog e Magog, Megido ali, onde todas as nações literal e fisicamente combaterão Israel, e o próprio Jesus virá com os anjos para proteger Israel. Dizima esse exército inimigo, e ali começa então o chamado reino milenar, um reino durante 1000 anos, onde Cristo em Jerusalém, nós que fomos salvos, estávamos no céu, viemos juntos e vamos reinar com Cristo na terra. Pastor, que trem doido é esse? Escuta o que eu vou te dizer, sem ser muito teólogo. Quando Jesus morre e ressuscita, ele aparece para os discípulos, lá em João capítulo 21, os discípulos estão pescando e Jesus está na beirada da praia. E Jesus fala assim: ei, vocês pegaram alguma coisa? Ah, não sei o que, então faz isso, joga uma rede ali, viram, então reconheceram que era Cristo. Pedro pula na água, vai nadando e encontra Jesus. Que jeito? O que acontece? Com pão e peixe, fazendo um desjejum. Eu falei um Macfish para a turma ali. E então o Jesus que tinha morrido e ressuscitado, ele está agora em carne e osso, comendo. Um Macfish, Vendo a turma ali, e as pessoas reconheceram. Então, pastor, como é que funciona? Nós vamos estar no céu com um corpo glorificado, um corpo de luz, que eu não sei lá, pergunta coisa difícil para mim também, eu não sei não. E aí depois a gente voltamos igual Jesus voltou, com corpo, com carne, que comeu. E durante 1000 anos haverá esse reinado milenar. Nesses 1000 anos, o Satanás está preso, que a Bíblia diz que ele será trancado. E no finalzinho desses 1000 anos, Satanás será solto. Pensa, nesses 1000 anos, e vai ter gente comum? Vai. Porque do arrebatamento até os 7 anos, não morreu todo mundo. Muitos morreram, muitos não. No reino milenar começou a nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Então terá uma vida que é muito doida para a gente entender, que terá uma vida com Jesus, nós espirituais, mas vivendo numa carne, e gente, população normal, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Pastor, depois a gente vai descobrindo essas coisas. Depois disso, aí é o chamado Satanás é solto para tentar ludibriar alguns. Depois ele é preso definitivamente. Aí vem o chamado juízo do trono branco, onde a terra, o céu, as águas darão todos os seus mortos para serem julgados. E a Bíblia diz que aquele que não tem o seu nome inscrito no livro da vida será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre, que é o que é chamado a segunda morte. Primeira morte física, a segunda morte espiritual. Então, para finalizar e finalizar bem, pastor, você deixou eu até meio com medo desse trem aí, negócio de livro da vida. Eu nunca tinha ouvido tão profundo e extenso assim, essa parte. Nunca tinha ouvido, não. E aí, o que acontece? É tão bacana quando você conhece o Evangelho, por isso que eu sou apaixonado pelo Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é o que você faz para Deus, é o que Ele fez em Cristo por você e para você. O Evangelho fala da morte e da ressurreição de Jesus em favor da sua vida. Ele não está te cobrando, ele não está exigindo, você precisa mudar de vida, você precisa confessar pecado. Paulo, em Romanos 10, capítulo 9, Paulo fala assim, se com a tua boca você confessar Jesus como teu Senhor e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, no meu caso, faz 26 anos, o que eu falei, quem que era o Marcelo atrás? Era o trio, sexo, drogas e rock and roll. Tudo bagunçado, tudo errado. Quando eu ouvi o Evangelho, quando eu li, eu falei, caramba, eu não sabia que era assim. Eu achei que eu tinha que guardar os mandamentos, eu achei que eu tinha que ser bom, eu achei que eu tinha que mudar de vida para depois eu aceitar Cristo. Não, Marcelo, do jeito que você está, vem. Você me recebe? Você aceita o que eu fiz por você? Você crê no que eu fiz por você? Crê. Então fala. Então, há 26 anos atrás, eu falei, Jesus, eu creio que você morreu para perdoar meus pecados.
Eu creio, Jesus, que você foi ressuscitado para me justificar, me inocentar e tirar toda a minha culpa diante de Deus. Eu quero que você seja o meu Senhor, o meu dono. A palavra Senhor em grego é Kyrios, e Kyrios é dono. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele agora é o dono da minha vida. O Marcelo, 26 anos atrás, está procurando cada dia fazer o que é certo, o que é correto, para mim, para minha esposa, para minha família, para a igreja, para quem estiver perto de mim. Mas não para eu ser salvo, porque eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu fui salvo por aquilo que eu criei, confiei, acreditei, falei com a minha boca no que Jesus fez por mim. E naquele dia, 26 anos atrás, o meu nome foi escrito no livro da vida. É muito bacana sobre isso. Pastor, mas o meu nome pode ser tirado? Eu, quando eu nasci, 1971, o que faz tempo pra caramba. Não tem nem cabelo pra contar. Já foi embora. Nasci na cidade de Varginha, por isso que eu falo que eu sou um ET. Você tá rindo por causa de quê, ô cachorro? Varginha, pô, aí, caiu no conceito. É. A Bíblia fala que nós somos peregrinos em terra estranha. Eu já estou bem encaminhado. Pastor, pelo menos for subir você acredita em ser extraterrestre? Eu sou. Então, eu tinha te perguntado isso lá atrás. Agora você falou que é de Varginha. Aí o que acontece? O meu pai, no dia 27/7/1971, Marcelo nasce, ele estreia no mundo, né, moço? Tapete vermelho. Mal meu pai sabia a dor de cabeça que ia dar para ele. Nesse ponto já caiu aí umas 10 visualizações. Né? Aí o Marcelo nasce. Aí meu pai vai lá no cartório e coloca lá, põe o nome aí, Marcelo de Oliveira Batagi. Nesses 54 anos, quantas vezes obedeci. Quantas vezes o comportamento do Marcelo, subiu e desceu. Quantas vezes passou na cabeça do meu pai de ir lá no cartório de Varginha e falar, tira o nome do Marcelo aí porque tá me dando muito trabalho. Ele não me respeita, ele não me obedece, o comportamento dele não tem nada, não. Ele não está honrando o sobrenome Batagini, tira o nome dele daí. Você entendeu? Sim. Há 26 anos atrás, o meu nome foi escrito no livro da vida, lá no céu. Marcelo obedeceu sempre? Não. E o nome dele vai ser tirado por desobediência? Não, porque o meu nome não foi colocado lá por obediência. Meu nome foi colocado lá por fé no que ele fez. Eu continuo crendo no que Jesus fez? Continuo. O que Jesus fez foi suficiente para Deus e para mim? Foi. Ponto. O comportamento oscila. A fé sobre salvação é a mesma. Então, quando nós entendemos isso, fica tão fácil, tão acessível, tão gostoso, tão... Por isso que fala de relacionamento. Sim, nós não estamos falando de religião, de regra, de faz ou não faz. Estamos falando de relacionamento de um pai e nós como filhos. Sim. Sim. Como é que eu encerro essa? Bom, vou encerrar com vocês aí, chamando vocês para deixarem um comentário sobre o que a gente conversou aqui. Sobre os sinais, fim dos tempos, o que vocês acreditam, se vocês pensam da mesma forma, ou se vocês têm um pensamento diferente, acreditam em outra coisa, ou se sabe também de mais alguns outros sinais, né, que vão acontecer ou que vem acontecendo para chegar esse fim dos tempos. Pedir para vocês deixarem nos comentários. E quem quiser, vou tentar deixar aí o link na descrição para vocês terem acesso a esses vídeos que a gente comentou aqui. Agradeço imensamente quem ficou até o final. Agradeço ao pastor novamente por ter aceito o convite. Agradeço o Dogão aí pela companhia nas gravações e ao espaço aqui também, o Duque Bill, que nos apoia, né, não só nesse podcast, mas em todos os outros e os nossos outros apoiadores também. Muito obrigado. Gente, a gente fica por aqui, né, com esse bate-papo e até o próximo Papo Nômade.